Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Luiz Henrique Ramírez e estarei acompanhando vocês nesses vídeos sobre integrais trigonométricas e substituições trigonométricas. Então, para começar, na aula de hoje, vamos falar sobre integrais trigonométricas. O objetivo essencial vai ser utilizar tudo que a gente já viu de integrais, derivadas, etc., para tentar calcular integrais de expressões envolvendo funções trigonométricas, certo? Então, para começar, a gente pode observar um pouco sobre algumas integrais de funções trigonométricas que a gente já conhece. Tá? Então, o jeito mais fácil de obter algumas integrais é essencialmente usar o que a gente sabe de derivadas de funções trigonométricas. Então, é aqui uma lista de algumas integrais que a gente já sabe só pelo fato de saber a derivada de uma função. Então, em particular, a primeira diz o quê? Que a derivada de cosseno é menos seno. Em particular, a integral de seno vai ser igual a cosseno, certo? Então, é uma integral que a gente já conhece só pelo fato de saber a relação entre derivada e integral. A segunda, mesma situação, derivada de seno da cosseno. A terceira é quanto da derivada de tangente, vai dar secante ao quadrado. Portanto, temos que a integral de secante ao quadrado vai ser tangente mais alguma constante. Ok? E assim por diante. Então, as integrais, ou as derivadas de funções trigonométricas básicas vão dar para a gente algumas integrais de funções trigonométricas, certo? Então, continuando, para verificar as outras três integrais, o único que tem que fazer é verificar que quando você deriva do lado direito, você obtém justamente o que está do lado esquerdo. Então, temos uma lista de algumas integrais trigonométricas que já conhecíamos sem saber. Ok, mas o objetivo dessa aula vai ser integrar coisas mais complicadas, tipo misturas entre senos, cossenos, tangentes, secantes, etc. O que acontece com essas misturas? E para isso vamos utilizar técnicas como substituição e integração por partes. Simplesmente, e vamos utilizar muito algumas identidades trigonométricas. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar encontrar as integrais das funções trigonométricas básicas. Ou seja, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Por enquanto, a gente sabe a integral de seno e a integral de cosseno, que elas eram mais ou menos tranquilas de encontrar. Agora, integral de tangente e cotangente. Vamos simplesmente relembrar como elas foram obtidas, fazendo alguma substituição simples. Tá? Então, por exemplo, se a gente começar com a integral de tangente, a gente pode ver que ela é simplesmente a integral de seno de x sobre cosseno de x dx. Certo? Mas quando a gente vê isso, tem uma substituição mais ou menos imediata que a gente pode fazer e que resolve a integral. No caso, a gente pode fazer u igual a cosseno de x, e no caso, du vai ser igual a menos seno de x. Então, essa integral virou a integral de, em cima apareceu du, com sinal menos, e embaixo apareceu u. Só que a vantagem é que a integral de 1 sobre u é uma integral conhecida. A gente pode fazer isso dá menos logaritmo natural de valor absoluto de u. Certo? Isso, agora, a gente precisa voltar para a variável original, então vai ser menos logaritmo natural de valor absoluto de cosseno, tá? Mais uma constante.
tá? Só que isso pode ser escrito de uma maneira um pouco mais conveniente, utilizando propriedades do logaritmo. Então, isso aqui vai dar logaritmo natural de secante de x mais uma constante. Importante aqui esse valor absoluto, tá? Então, temos a integral de tangente, bem tranquila. Agora, se a gente quiser fazer a integral de cotangente, vai acontecer o quê? Vamos ter uma integral completamente análoga, na qual a gente tem a integral de cosseno de x sobre seno de x por dx. E, de novo, temos uma substituição mais ou menos evidente, né, nessa integral, que vai ser fazer u igual a seno de x, du vai ser igual a cosseno de x por dx. Qual é a vantagem nesse caso? Que o du aparece completamente explícito lá em cima. Então, não precisa de sinal, não aparece nada estranho. Então, nesse caso, essa integral virou a integral de du sobre u, que isso é o logaritmo natural de valor absoluto de u. E voltando na variável original, a gente vai obter logaritmo natural de valor absoluto de seno de x. E como é uma integral indefinida, vocês não podem esquecer da constante. Ok. Então, por enquanto, a gente tem integral de seno, integral de cosseno, integral de tangente e integral de cotangente. Tá? Elas vão ser bastante úteis, porque a gente eventualmente vai ter que calcular elas, ou elas vão aparecer quando a gente calcular integrais um pouco mais complicadas. Ok, agora, se a gente quiser calcular a integral de secante, então aqui vai ver um pouco mais, vamos ter um pouco mais de trabalho, não é tão evidente quanto as outras duas integrais, mas para isso, a única coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte, vamos notar o seguinte, se você tiver secante de x mais tangente de x, e você deriva isso, então você obtém o quê? Derivada de secante é secante por tangente. E a derivada de tangente é secante quadrado. Total, isso deu secante de x vezes secante. Não, mais tangente. Certo. Por que eu faço isso? Qual é a ideia? Então, a ideia é, aqui temos um tipo de integral onde a substituição não é completamente evidente, mas a gente pode transformar ela de tal maneira que apareça uma certa derivada interna multiplicando. Então, vamos fazer alguma substituição, u, de tal maneira que a derivada aparece multiplicando. Certo? Então, justamente essa vai ser a ideia. Então, o que vamos fazer é transformar essa integral de tal maneira que apareça uma expressão de derivada vezes alguma expressão na função que a gente fez a substituição. Ok? Então, para isso, podemos fazer o seguinte. Mas tangente de x, multiplicamos e dividimos por secante de x mais tangente de x. Tudo isso de x. Então, é exatamente a mesma integral, só que a gente multiplicou e dividiu convenientemente. Qual é a vantagem disso? Uma vez que você observa a derivada que a gente fez do lado direito, o que temos é fazendo u igual a secante de x mais tangente de x,
Então, du vai virar o quê? Secante de x vezes secante de x mais tangente de x vezes dx. Ou seja, essa integral aqui virou a integral de du sobre u. Só que, de novo, essa integral é facilmente calculável. A gente já conhecia ela é logaritmo natural de valor absoluto de u. Tá? Voltando na variável original, isso dá logaritmo natural de valor absoluto de secante de x mais tangente de x. E como é uma integral indefinida, ela tem que vir acompanhada de uma constante de integração. Tá? Então, encontramos a integral explicitamente. Ok? Então, das funções trigonométricas básicas, a única que está faltando é cossecante. Mas uma coisa importante é que ela vai se comportar mais ou menos de maneira análoga ao que acontecia com secante. Então, nesse caso particular, a gente tem que relembrar quanto dá a derivada de cossecante de x mais cotangente de x. A derivada. Então, a derivada de cossecante é menos cossecante de x por cotangente de x. E a derivada de cotangente é menos cossecante quadrado. Total, isso dá menos cossecante de x vezes cotangente mais cossecante. Certo? Então, é justamente o mesmo tipo de argumento que fizemos no caso anterior. Vamos fazer aparecer, de alguma maneira, algo derivado. Tá? Nesse caso, o que a gente pode fazer é o seguinte: vamos multiplicar e dividir por essa expressão conveniente, que seria cossecante mais cotangente. Então, vamos ter cossecante de x vezes cossecante de x mais cotangente dividido por cossecante de x mais cotangente. Tudo isso de x. Então, fazendo u como cossecante de x mais cotangente, temos que du vai ser menos cossecante de x vezes cossecante de x mais cotangente. Tá? Então, essa integral virou a integral de menos du sobre u. Isso dá menos logaritmo natural de valor absoluto de u. Só que isso dá menos logaritmo natural de cossecante de x mais cotangente de x. De novo, não podemos esquecer que é uma integral indefinida, portanto, tem que ter uma constante de integração no final. Tá? Então, com isso, temos explicitamente a integral. Só para relembrar, a gente agora, além daquelas integrais que saíam imediatamente derivando algumas funções trigonométricas, a gente tem a lista completa das integrais das funções trigonométricas básicas. Tá? Só vou deixar aqui para relembrar elas e eventualmente a gente vai usar no meio do caminho. Ok? Agora vamos com algum tipo de integrais um pouco mais complicadas. Tá? Então vamos complicar sempre um pouco as coisas e complicar no sentido de integrar expressões um pouco mais elaboradas. Ok? Então, o primeiro caso que a gente vai tratar é como integrar expressões do tipo
potências de seno versus potências de cosseno. Então, esse vai ser o nosso primeiro caso. Para isso, vamos começar com alguns exemplos e, no final, a gente vai analisar o caso geral. Como é que isso funciona? Por que a gente faz os passos que a gente faz? E por que esse tipo de argumento vai funcionar. Então, imagina que você quer calcular a integral de seno ao cubo. No caso, n é igual a zero, ou seja, não tem cosseno. Tá, então, integral de seno ao cubo. A gente pode fazer o seguinte. Então, relembrando que a derivada de seno é cosseno, certo? Então, algum tipo de substituição interessante que a gente vai procurar aqui é fazer u igual a seno e a derivada vai ser cosseno. Então, essas são substituições interessantes. Ou u igual a cosseno, a derivada vai ser menos seno. Tá? Então, a ideia é que seno e cosseno têm uma relação interessante. Uma é a derivada da outra, a menos de um sinal. E perceber esse tipo de relação vai ajudar para encontrar substituições adequadas nesse tipo de integrais. Ok? Então, esse é o intuito. Lembrando que seno de x, a derivada é cosseno, e cosseno de x, derivada é menos seno de x. Por isso que o caso está senos e cossenos. Então, depois vamos ver outros casos, e aí vai ser muito mais evidente o porquê da escolha do tipo de combinações que a gente faz. Ok, então comecemos com essa integral, integral de seno ao cubo. Se a gente tem isso, a ideia inicial vai ser fazer aparecer um cosseno, ou uma combinação de senos e cossenos. Então, essa integral pode ser vista como integral de seno ao quadrado de x por seno de x. Por que eu separei esse seno e o resto virou esse seno quadrado? Porque seno quadrado tem uma relação com cosseno. Lembre que seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1. Então, podemos, de alguma maneira, usar essa identidade para obter o cosseno, ou transformar esse seno quadrado em termos de cosseno. Então, essa integral vai virar a integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x por seno de x. Só que qual é a vantagem nesse tipo de integral? Que o seno aparece sozinho e todo o resto é alguma expressão em termos de cosseno. Ou seja, a substituição u igual a cosseno de x vai ser muito boa. Tá? E fazendo essa substituição, essa integral daqui vai virar o quê? A integral de 1 menos u quadrado. E esse seno de x por dx virou du, só que tem um sinal menos aparecendo, certo? Nesse caso, essa integral vai ser facilmente calculável pelo fato de ser um polinômio. E finalizamos como essa integral. Tá? Essa integral vai ser integral de... Então, vai ser menos. A integral de 1 vai ser u. A integral de menos u quadrado vai ser menos u ao cubo sobre 3, certo? E agora temos que voltar na variável original. A variável original era cosseno, então vai dar menos cosseno de x mais cosseno ao cubo de x sobre 3, mais a constante de integração, que não pode faltar por ser uma integral indefinida, certo? Então, aqui foi bem importante poder separar esse seno e transformar o resto em termos de cosseno. Ok, vamos para uma outra integral, um pouco diferente. Agora, não aparece só seno cubo, aparece multiplicado por alguma potência de cosseno. Só que a gente, nesse caso particular, a gente pode utilizar o mesmo tipo de racionamento que a gente fez no caso anterior. Por quê? Porque essa integral pode ser vista como a integral de cosseno a la 6 de x
vezes cosseno ao quadrado de x vezes... Esse seno ao quadrado de x, desculpa, seno ao quadrado de x vezes seno de x por dx. Então, eu posso separar um seno e, uma vez que faço isso, transformo todo o resto em termos de cosseno. Então, isso vai dar a integral de cosseno a la 6 de x vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes seno de x dx. Então, de novo, temos uma expressão que está todo em termos de cosseno e temos um seno isolado. Esse seno vai ajudar para ser a derivada da nossa substituição. Então, fazendo u igual a cosseno de x, a gente pode obter, tá? A gente obtém a seguinte integral. A integral de u a la 6 vezes 1 menos u quadrado, e aqui apareceu du, só que é importante, o du aparece com um sinal menos, tá? Pelo fato de a derivada de cosseno ser menos c. E agora a integral dessa expressão vai ser a integral de menos u a la 6 mais u a la 8 por du. Isso dá menos u a la 7 sobre 7 mais u a la 9 sobre 9, tá? E voltando na variável original, isso dá menos cosseno a la 7 de u, de x, desculpa, sobre 7, mais cosseno a la 9 de x sobre 9, mais a nossa famosa constante de integração, que não pode faltar por ser uma integral indefinida. Certo? Então, nessa integral também funcionou a mesma técnica de separar um seno. Tá? Ok, agora vamos tentar tratar casos um pouco diferentes. Tá? Um pouco diferente no sentido de o que acontece se eu não posso separar um seno ou não posso separar um cosseno. Tá? Então, se eu não consigo fazer isso, como eu vou me virar? Tá? Então, aqui o que a gente vai usar são identidades trigonométricas muito úteis. Tá? No caso, identidade de cosseno de ângulo duplo e como, a partir dessa identidade, a gente obtém a identidade para seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Tá? Então, só para relembrar da onde que vem essas identidades, vamos fazer, por exemplo, essa daqui. Essa segunda, certo? Então, se você sabe que cosseno de x mais y é igual a cosseno x, cosseno y, menos seno x, seno y, essa é a identidade, como você obtém essas outras duas que também, talvez não são muito conhecidas? Então, simplesmente relembre que se isso acontece, então você sabe que cosseno de 2x vai ser igual a cosseno de x ao quadrado menos seno ao quadrado de x. O único que estou fazendo é fazer x igual a y. A partir da primeira identidade, eu obtenho isso. Então, a partir dessa, como é que eu vou obter a primeira identidade? Primeira identidade é alguma coisa que fala sobre seno ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos manipular essa identidade em vermelho até chegar nessa identidade seno ao quadrado. Então, essa daqui pode ser transformada como? Então, pode ser vista como cosseno de 2x igual a. O cosseno ao quadrado vou transformar em termos de seno ao quadrado. 1 menos seno ao quadrado menos seno ao quadrado de x. Que seria 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Certo? E daí você simplesmente isola seno ao quadrado e obtém a identidade desejada. Ok? Que é justamente esse daí. Agora, se você quer a segunda identidade, então você tem cosseno de 2x igual a.
cosseno ao quadrado de x menos... Então, agora, para obter a segunda identidade, o que eu faço é transformar seno ao quadrado em termos de cosseno. Ou seja, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, o total vai dar 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. Aí você isola o cosseno ao quadrado e obtém a identidade desejada. Então, caso não estejam familiarizados com essas identidades, elas vêm essencialmente daí. Ok? Por que elas vão ser úteis? Então, vamos no seguinte caso. Então, o seguinte caso. A gente tem cosseno ao quadrado, seno ao quadrado. Por que ele é diferente das integrais anteriores? Ou dos casos anteriores? Se por acaso eu tentar aplicar a mesma metodologia, que seria isolar um seno ou isolar um cosseno, então você vai obter o quê? Cosseno ao quadrado de x vezes seno x vezes seno x. Então, o que a gente fazia? Isolava um seno e todos os senos restantes você tentava transformar em termos de cosseno. Só que transformar esse seno que sobrou aqui em termos de cosseno não vai ser trivial. Por quê? Porque você vai ter cosseno ao quadrado de x e aqui você vai aparecer uma expressão mais complicada do que você tinha anteriormente. Então, você vai obter 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tá? Seno de x. Qual é a desvantagem? Que você, no final, se você fazer a substituição, você vai obter uma integral que não é um polinômio. É uma integral um pouco mais complicada, que eventualmente a gente vai ver como trabalhar. Então, ainda não temos muita experiência na hora de trabalhar com esse tipo de integral. Por isso, essa metodologia não vai funcionar do mesmo jeito. Aqui o problema é que a potência de seno era par e a potência de cosseno era par. Então não pode isolar sem ter que aparecer uma raiz quadrada. Então, aqui inconveniente. Então o que a gente vai fazer? Ok. Vamos utilizar as identidades trigonométricas que descrevemos aqui para tentar integrar essa integral daqui. Então, essa integral virou. Então, a gente sabe quanto é cosseno quadrado, que vai ser 1 meio de 1 mais cosseno de 2x. E seno quadrado vai ser 1 meio de 1 menos cosseno de 2x, por dx. Tá? Uma observação que vale muito a pena fazer aqui é a seguinte. Se você comparar as integrais, então, se você tenta integrar seno quadrado ou tenta integrar cosseno quadrado, não é completamente trivial. Mas, usando essas identidades, reflete só um instante. O que é mais fácil de integrar? Seno quadrado, que a princípio nós sabemos, ou uma expressão que só tem cosseno. Só que, claro, tem cosseno do x, mas tanto faz, é uma constante que aparece dentro do cosseno. Então, o lado direito vai ser bem mais fácil de integrar do que o lado esquerdo. Então, esse tipo de identidade serve porque, ou é muito útil, pelo fato de diminuir o grau da potência de seno ou de cosseno. Então, é muito útil nesse sentido. Então, ok. Voltando na nossa integral, a integral que a gente queria fazer, essa integral virou o quê? Virou 1/4 da integral de 1 mais cosseno de 2x, 1 menos cosseno de 2x por dx. Tá? Isso dá 1/4 da integral de 1 menos cosseno ao quadrado de 2x por dx. Aqui o único que eu fiz foi perceber que uma diferença de quadrado, certo? Então, temos essa expressão. Aí, ok, de novo. Bom, nesse caso, o que é 1 menos cosseno ao quadrado? Então, esse pode ser escrito como 1/4
da integral de 1 menos cosseno ao quadrado, no caso bem particular, nesse caso, deu seno ao quadrado de 2x por dx. Tá? Então, alguém poderia falar, mas de novo, você fez alguma coisa e apareceu de novo uma potência par de seno. Mas note o seguinte, antes a gente tinha potência 2 mais potência 2, ou seja, tinha alguma expressão de grau 4. Depois de fazer essa substituição trigonométrica, a gente conseguiu obter uma expressão de grau 2, uma integral de uma expressão de grau 2. Então, a gente realmente diminuiu o grau. Então, já simplificou um pouco a integral. Agora, podemos aplicar de novo essas identidades trigonométricas. Tá? Então, no caso, a gente obtém 1/4 da integral de seno ao quadrado de 2x. Então, isso dá 1/2 de 1 menos cosseno de 2 vezes o que aparece dentro de seno quadrado, ou seja, 4x. Tá? Por dx. Isso dá 1/8 da integral de 1 menos cosseno de 4x. Tá? E essa integral dá quanto? Dá 1/8 integral de 1 da x, integral de cosseno dá menos seno, só que aqui temos um menos, então vai dar mais seno de 4x, só que esse 4x aparecia, não é exatamente, então, aparece e atrapalha um pouco na hora, aparece uma constante na hora de integrar, então esse vai ser sobre 4. Tá? Simplesmente verifique e faz, se você quiser fazer passo a passo, você faz a substituição u igual a 4x e faz passo por passo, você verifica que de fato dá essa integral mais uma constante. De novo, pelo fato de ter uma integral indefinida. Certo? Ok. Então, agora vamos tentar resumir o que a gente fez através desses exemplos. Como funcionaria o caso geral? O que a gente está fazendo nesse caso? Então, quando a gente integra seno a la m por cosseno a la n, geral, então, os primeiros dois casos, o que acontecia? Aparecia uma potência ímpar do seno, tá? Mas seno e cosseno são bem simétricos, se comportam muito bem, exceto um sinal. Tá? Então, eles vão ser bem simétricos. No caso, se apareceu alguma potência ímpar, tá? Então você simplesmente isola essa potência ímpar, transforma o resto em termos de da outra função trigonométrica que aparecia. Tá? Mas como você faz isso? Simplesmente, nesses dois casos, você usando seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1. Tá? Por que você pode usar isso? Porque se você isolou, se você tinha uma potência ímpar, você isolou um seno ou um cosseno, o que sobrou é uma potência par. E essa potência par você pode transformar em termos da outra função usando essa identidade trigonométrica. Daí, no final, você obtém um polinômio, a integral de um polinômio, e acabou. Ok. Agora, se as duas potências, tanto seno quanto cosseno, são pares, então aqui aplica da mesma maneira a última integral que a gente fez. Simplesmente utiliza essas duas identidades trigonométricas, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, de maneira conveniente, você substitui elas e a cada vez que você usa, vai diminuir o grau. Então pode acontecer que você tenha que usar várias vezes essas identidades, mas o que é importante é que usando essas identidades você resolve o seu problema, ok? Então aí temos o caso geral, como funcionaria esse tipo de integrais. Certo. Agora,
Então, vamos pensar o que acontece se você quer, de novo, mistura entre seno e cosseno, mas por coisas da vida, você tem que o ângulo é diferente. Seno, tipo, nesse exemplo, seno de 4x, cosseno de 4x, seno de 5x. Então, se esse ângulo é diferente, então vamos primeira coisa que vamos tentar fazer aqui é o que diz a intuição. Alguém poderia falar, fácil, são só constantes, isso não atrapalha muito na hora, porque a gente poderia fazer alguma substituição do tipo u igual a 4x, du igual a 4 vezes dx, essa é uma possibilidade. Outra pode ser u igual a 5x, du igual a 5 vezes dx. E temos outra possibilidade. Alguém poderia pensar, ok, mas a derivada é seno e cosseno. Por que não fazer uma substituição do tipo u igual a seno de 5x, du igual a 5 cosseno de 5x? Essa é uma outra alternativa de substituição que vem direto na cabeça. Mas assim, então vamos ver qual seria o tipo de problemas que aparecem em cada um desses. Então, a primeira e segunda substituição tem são do mesmo tipo, então vamos ver o que acontece nessa daqui. Imagina que você quer fazer essa substituição. Então, o que você obtém é a integral de cosseno de u seno de 5x. Só que 5x você tem que expressar em termos da variável original, certo? Então, x igual a u sobre 4, então 5x igual a 5u sobre 4. Ok. E dx vai ser du sobre 4. Qual é o problema com essa integral? Então você começou com uma integral onde tinha ângulos diferentes. Fez uma substituição, chegou numa integral onde os ângulos, de novo, são diferentes. Então, meio que não reduziu, não conseguiu reduzir o problema ou resolver o problema. Então, nesse sentido, esse tipo de substituição não ajuda. O que acontece com o segundo tipo de substituição? Se você faz essa substituição aqui, vamos tentar fazer. Então, quando você faz isso, a derivada... Opa, faltou um dx aqui. A derivada não aparece dentro da sua integral. Ou seja, você vai ter integral de seno de 5x, que era u, cosseno de 4x e alguma outra coisa, certo? Então, você precisaria escrever isso em termos de cosseno de 5x para obter o du. Então, você não tem um jeito fácil de fazer uma substituição nesse tipo de situação. Mas, afortunadamente, como estamos trabalhando com funções trigonométricas, a gente tem certas identidades que vão resolver o nosso problema. Algumas identidades que vão ajudar a gente. Em particular, o tipo de identidades que a gente vai usar aqui vão ser essas três identidades. Como eu relaciono seno de um ângulo com seno do outro, seno de θ1 por cosseno de θ2, etc. Como eu relaciono isso com senos e cossenos. Importante. Uma coisa que deveria notar que é muito importante é o fato de, do lado esquerdo, a gente tem uma expressão similar à integral que a gente tentou fazer lá em cima, que já vimos que não é trivial de calcular essa integral, certo? Mas do lado direito, a gente tem soma de senos ou soma de cossenos, com certos sinais, tanto faz. Mas a gente sabe integrar o lado direito. Então, essa é a vantagem dessas identidades trigonométricas. Tem um lado um pouco difícil, do outro lado a gente já sabe integrar. Tá? Então, o que a gente vai fazer é fazer a integral anterior usando essas identidades. Então, vamos ver exatamente como a gente faz isso. Então, aqui
temos uma expressão do estilo cosseno A, seno B, com A sendo 4x, B sendo 5x. Então, a gente pode usar a identidade cosseno A, seno B. Então, seria... tanto faz, bom. A primeira identidade. Isso que eu chamei diferente as letras. Tudo bem. Mas a primeira identidade diz... vai ser soma de senos, onde a primeira vai ser a diferença e a segunda vai ser a soma. Então, vai ser o meio de seno de B menos A mais seno de B mais A. Que seria, no caso, o meio de seno de x mais seno de 9x. Então, essa integral que a gente queria fazer virou, via identidades trigonométricas, a integral 1/2 da integral de seno de x mais seno de 9x por dx, que é facilmente calculável. Então, a integral de seno, é uma função cuja derivada da seno seria menos cosseno, e uma função cuja derivada dá 9 vezes... seno de 9x daria menos cosseno de 9x sobre 9. Tá? E como é integral indefinida, temos a nossa famosa constante de integração. Tá? Então, com isso, a gente já tem um panorama geral de como integrar produtos de funções senos, de senos por cossenos. Então, é mais ou menos isso. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver outro tipo de combinações que a gente vai poder fazer aplicando técnicas conhecidas e algumas integrais conhecidas de funções trigonométricas.